Buenas, te aproxega, tchê. Hoje o nosso programa saiu do estúdio para te mostrar a 93ª Semana Farroupilha em Pelotas. Esta que é a principal comemoração dos gaúchos. Relembrando um pouco a história, em 1835 houve um aumento nos tributos na produção do charque, o que beneficiou a entrada do produto do Uruguai. O Rio Grande do Sul sofre uma crise financeira. A única maneira encontrada pelos gaúchos foi pegar as armas e lutar contra o governo imperial. Uma guerra que durou 10 anos. Pelo terceiro ano consecutivo, foi montado o Rancho da Paz no Largo Edemar Fetter, no Centro Histórico de Pelotas, para descentralizar as festividades e aproximá-las da comunidade. No local aconteceram diversas atividades culturais, desde apresentações de invernadas artísticas, missa, audiência crioula e shows. Mas os centros de tradições gaúchas e piquetes não pararam as atividades. Tu sabias que a entidade tradicionalista em atividade mais antiga do país fica aqui em Pelotas? Isso mesmo! É a União Gaúcha João Simões Lopes Neto, que tem como lema, pelo Rio Grande e as tradições, tudo. Ela completou 120 anos. A data de fundação, 19 de setembro de 1899. Esses 120 anos, claro que iniciou com mais intensidade no mês de setembro, que é o mês que a União Gaúcha comemora o aniversário e é o mês que nós gaúchos acabamos evidenciando mais a nossa cultura gaúcha. E a União Gaúcha, então, a gente sempre comemora o nosso aniversário no baile de aniversário que foi dia 19 de setembro. Então inicia o aniversário no dia 19, mas comemoramos na madrugada, de 19 para o dia 20. E tem sido uma experiência fantástica estar à frente da patronagem da União Gaúcha. Para não deixar morrer os costumes gauchescos, são resgatadas brincadeiras de criança, que os avós e bisavós se divertiam. Claro que a bebida típica do gaúcho não poderia ser deixada de lado. Além do costume de tomar mate, tem que saber preparar um excelente chimarrão. Uma das demonstrações artísticas que chama muita atenção é a chula. A chula é uma dança originária, né, pelas pesquisas que a gente tem, de Portugal. Alguns anos depois, lá pelo final, na verdade, do século XIX, a gente já começou a ter alguns relatos da chula no Rio Grande do Sul. A chula é uma dança que, originalmente, ela servia para disputa. Disputa, em alguns casos, em relatos por romance, por namoro, enfim, por disputa feminina, né, homens disputando. E em outros casos a gente tem relatos de que se utilizava até nas tropeadas,
como disputa, vamos jogar tal coisa, e se disputava na chula. Então os outros colegas da tropeada eram os avaliadores, avaliavam, fulano ganhou, tu é o campeão. Então ela sempre foi, historicamente, uma dança de desafio. Hoje a gente tem ela também em concursos. Então a gente tem disputas, tem a final estadual, já tem o nacional de chula. Então é uma dança que a gente difunde muito. E a gente busca aqui na União Gaúcha tentar trazer, como vocês viram agora, pequenininho que mal sabe caminhar já chulhando. A gente tenta voltar, na verdade. A gente teve um período, eu parei de dançar há muitos anos, né? Dá pra ver pelo cabelo branco que já não tá prestando mais. Então eu parei em 2009 e depois a gente ficou um período com poucos chulhadores na cidade. Hoje a gente já tem uma galera voltando. Os meus alunos voltaram agora, o Marcelinho voltou a começar a dar aula de chula e trazer o pessoal. Então hoje a gente já teve eventos agora, começo da Semana Farroupilha com 15, 20 chulhadores. Quais são os requisitos para ser um bom chulhador? O primeiro deles, dedicação. A chula exige, tanto pelo esforço físico, que a gente precisa de um treinamento não só de chula, mas treinamento muscular, treinamento de articulação. Então a gente precisa ter uma resistência. Nos concursos mesmo a gente chega desde 5 passos até 12 passos. Então exige muito do chulhador. E principalmente ensaio, muito ensaio, porque na hora a gente precisa de agilidade, dedicação e tem que sair tudo perfeito. Porque não é só sapatear, tem que sapatear sabendo que tem uma lança no intervalo que a gente tem que executar um movimento mais rápido e mais preciso. Porque na avaliação, uma das coisas que se avalia é a dificuldade do passo. Então quanto mais passo, mais dificuldade tiver esse passo, maior a pontuação e depois dessa nota maior a gente tem os descontos. Se bateu na lança, se perdeu o ritmo, se desconcentrou, então tudo isso é avaliado. Então ensaio, muita dedicação e gostar. Se não gostar a gente não consegue. A novidade na comemoração dos 120 anos da União Gaúcha é este espaço no shopping. Uma maneira de mesclar o rural com o urbano, dando visibilidade às nossas tradições gaúchas e oportunidade a quem não conhece a nossa cultura. Quero te convidar agora para acompanhar então um pouco da história da União Gaúcha através de um museu na qual a gente montou, especialmente aqui no Shopping Pelotas. Neste primeiro momento aqui, em seguida que vocês chegam no museu, nós temos a patronagem atual da União Gaúcha na gestão 2019-2020, apresentando então essa gestão, esses homens e mulheres que estão administrando a nossa centenária casa. Também neste primeiro painel nós estamos apresentando aqueles que vêm até o museu, a história da União Gaúcha através dos seus presidentes, desde 1899 até a atualidade, que é a gestão 2019-2020. Continuando aqui no nosso museu, esse museu se chama A Arca das Tradições, nós temos um painel apresentando o hino da União Gaúcha. Este hino foi composto pelo Alci Vieira Júnior e pelo Leonardo e ele foi lançado neste ano de 2019 em comemoração a esses 120 anos da União Gaúcha. No centro deste museu, nós temos aqui a bandeira da União Gaúcha, uma explicação, o porquê da cor, o porquê dos símbolos, e esta bandeira ela acompanha a União Gaúcha nessa mesma concepção desde a sua fundação, que foi em 1899. Então, se olhar aqui, na verdade, a gente tem uma linha do tempo contando exatamente como a União Gaúcha surgiu, todos os anos, né, na qual ela passou a existir. Se a gente acompanhar um pouquinho mais de perto, a nossa fundação, ela iniciou, na verdade, o primeiro movimento que criou a União Gaúcha, ele começou lá em 9 de setembro de 1899, quando o jornal Diário Popular publicou, chamando então a população de Pelotas para desenvolver então uma sociedade que cultuasse as tradições.
E este período, então, de 1899 até 1916, exatamente nesta primeira bancada a gente conta toda a história da União Gaúcha, os seus primeiros presidentes e principalmente aqui o público que vem nos visitar tem a oportunidade, o privilégio de ver as atas da época. Então a gente tem desde a primeira ata até as atas mais recentes desse primeiro período da União Gaúcha. Quem tem um pouco mais de tempo consegue ver, né, a caligrafia, que é bem desenhada para o período. E o nosso patrono João Simões Lopes Neto, em 1905, então ele se torna nosso presidente, mas o nome da União Gaúcha até a sua morte é apenas União Gaúcha, ainda não tinha homenagem ao João Simões Lopes Neto. E essa homenagem ela vem exatamente neste período. Dia 14 de junho de 1916, João Simões Lopes Neto ele morre e neste período a União Gaúcha então fecha as portas em função, né, do próprio presidente Getúlio Vargas, que manda queimar todas as bandeiras. Então nesse período a União Gaúcha encerra suas atividades. Porém, em 1950, né, Barbosa Lessa e Paixão Cortes então resolvem reerguer a União Gaúcha. Então convocam algumas pessoas aqui de Pelotas, exatamente no dia 17 de dezembro de 1950, e a partir dali, no dia 18, um dia depois, a União Gaúcha realiza a sua primeira reunião para reabrir as portas. Foi neste período, então, que o nome da União Gaúcha passa a ter também o nome de União Gaúcha João Simões Lopes Neto, em homenagem ao seu grande patrono, que foi João Simões Lopes Neto. Então, neste período, se a gente acompanhar, a gente tem toda uma linha do tempo, contando os principais momentos da União Gaúcha, a força da parte campeira da União Gaúcha, quando a União Gaúcha recebe do município, então, a doação do terreno onde hoje estamos situados. Então é uma série de documentos históricos, documentos que as pessoas têm o privilégio, o prazer de olhar, é possível pegar, folhear o material que está aqui. Enfim, é um passeio pela história do tempo, pela essa história que se perpetua aí há 120 anos. Temos aqui também algumas doações de alguns sócios da União Gaúcha, como por exemplo, um que chama bastante atenção das pessoas que vêm visitar o museu, doado pelo Jorge Paim, é um pente de cabelo que pertenceu a Anita Garibaldi. Então, na verdade, esse pente ele era quando realizava algum penteado, colocar para não sei se para alguma festividade, enfim, esse é o tipo de material que a gente tem no nosso museu, que está na União Gaúcha. Nós temos esse museu aqui que é provisório, mas nós temos outros itens doados por outros sócios da União Gaúcha que está situado lá na Avenida Ildefonso Simões Lopes, 531. E depois a gente começa aqui a contar o período que a União Gaúcha passa a se dividir em departamentos, que nós temos hoje departamento campeiro, artístico, cultural. E neste período é onde o departamento artístico passa a se destacar, com a criação das suas invernadas mirim, juvenil, adulta e xiru. A União Gaúcha passa então a ser conhecida a nível estadual, nacional e mundial. Tivemos a primeira viagem ao exterior foi em 1995 para a Rússia, depois a União Gaúcha teve o privilégio de ir também em festivais em Portugal, Espanha, Chile. E este ano, né, temos um planejamento até o final do ano de ir para outro festival, dessa vez na Costa Rica. Então, essa linha do tempo, ela conta não só aqueles homens e mulheres que batalharam pela União Gaúcha, mas também a gente quis fazer uma homenagem às outras entidades da cidade. Por exemplo, nós temos aqui, fizemos questão de destacar a fundação das outras entidades da cidade. Então, em 2 de abril de 1966, é fundado o CTG Carreteiros do Sul, e aí vem na sequência a fundação de todos os CTGs hoje que compõem a nossa 26ª região tradicionalista. Foi uma maneira que a União Gaúcha quis homenagear essas outras entidades através da mãe União Gaúcha, né, porque foi a primeira a ser fundada na cidade e a primeira entidade tradicionalista do Rio Grande do Sul. Então essa homenagem foi exatamente para aquelas pessoas que vêm nos visitar se sentir prestigiada. Temos também momentos tristes que a União Gaúcha passou, como por exemplo em 2010, quando a União Gaúcha
pegou fogo, parte do seu acervo histórico, e a gente também quis contar exatamente aqui, através de uma gaita que estava nesse local onde hoje incendiou. Nós perdemos algumas fichas, como de sócios antigos, de Paixão Cordes, Barbosa Lessa, João Simões Lopes Neto. Enfim, itens que emocionam as pessoas que passaram por esse momento. Temos ali ao fundo, estamos como guardiões da cuia de ouro. O que significa a cuia de ouro para quem está assistindo? Esta cuia é a primeira cuia que o movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul fez para presentear uma região tradicionalista de acordo com o seu desempenho. Então, a 26ª, ela recebeu essa cuia em 1996 pelo desempenho de todas as entidades no Enarte, que na época era Fegarte, e por essa razão, a primeira cuia do movimento veio para a nossa região tradicionalista. E neste momento ela está aqui no Museu da União Gaúcha para as pessoas conhecerem e verem de perto a importância, né, dessa homenagem que o MTG fez à região que mais pontuou no festival. Então, e nós temos aqui dois itens que era na época o Jornal Diário Popular e o Jornal Diário da Manhã. Toda a publicação que tinha durante o ano, eles mandavam encadernar e davam de presente para a União Gaúcha. E até hoje se perpetua. Acho que o Diário Popular iniciou lá em 1899 e até hoje a gente tem uma coluna semanal, tanto no Diário Popular como no Diário da Manhã. Então este é o Museu Arca das Tradições. Eu vou convidar para vocês agora... instante a gente vai conhecer o Museu Nossas Conquistas. Ele foi um espaço que a gente construiu exatamente destacando as melhores colocações que o grupo de danças adulto, que é o cartão de visita da União Gaúcha junto aos festivais na categoria grupo de danças adulto. Então a gente quis homenagear não somente aquelas pessoas que passaram pela União Gaúcha, mas também aquelas pessoas que admiram o nosso trabalho. Então, na verdade, a União Gaúcha ela participa do Fegarte, que hoje o nome é Enarte, desde 1992, quando teve praticamente a primeira edição. Então, desde 1992 até 2018, a União Gaúcha sempre esteve presente. Porém, em 2001, foi a primeira vez que a União Gaúcha passou a estar entre os melhores grupos do Rio Grande do Sul. E aqui, a primeira indumentária é justamente essa que a gente quer mostrar, que é uma indumentária típica aqui da nossa cidade de Pelotas, que é a prenda se traja de baronesa e o peão se traja de charqueador. Então essa indumentária que vocês estão vendo neste momento, ela é uma pesquisa realizada por vários historiadores, tanto de Pelotas como de outras regiões, que identificaram essa pilcha da década, na verdade, de 1820, lá do século XVIII. E essa indumentária foi a primeira vez usada pela União Gaúcha no festival. E isso nos trouxe o título de o troféu de 5º lugar, o 5º melhor grupo do Rio Grande do Sul naquela época. 2008 nós não temos uma indumentária, mas temos um troféu. Por que deste troféu? Porque em 2008 a União Gaúcha conquistou o título de grupo mais popular do Rio Grande do Sul, que foi a primeira vez que o MTG então quis presentear e premiar uma entidade popular, e pelo voto popular a União Gaúcha então conquistou esse título de 2008. Nós temos aqui então a pilcha e as conquistas de 2011. Também é um traje de baronesa que explora muito a riqueza do período, que é, como eu falei, de 1820. E aqui o traje masculino, que é o charqueador. Em 2011 foi a primeira vez que a União Gaúcha conquistou o título de vice-campeão do estado do Rio Grande do Sul. Então a apresentação, nós temos aqui um dos adereços, que é um castiçal. Na oportunidade o grupo dançou com 12 castiçais e foi uma coreografia que marcou a história do festival. Em 2012, a União Gaúcha se manteve entre os melhores grupos do estado. Nós conquistamos o 3º lugar, também com o traje de charqueador. Em 2013, nós ficamos em 5º lugar do estado, mas a pilcha não está aqui, mas tem um outro item que também a gente destaca bastante, que é esse troféu. Esse troféu foi quando pela primeira vez a União Gaúcha ganhou o título de campeão nacional. Foi o melhor grupo de danças do Brasil numa competição no estado de Goiás, na cidade de Jataí. Em 2014 nós temos uma pilcha de baronesa também, mas o destaque é para o resultado. Este ano a União Gaúcha, em todas as competições que participou, acabou vencendo, ganhou o 1º lugar. Porém,
No Enarte, que é o grande objetivo do grupo no final do ano, que sempre acontece em novembro em Santa Cruz do Sul, o grupo na última dança, como um dos favoritos a ganhar o título, acabou errando a dança do pau de fitas. Então a gente quis fazer uma homenagem aqui, embora seja um episódio triste, mas que fortaleceu o grupo. A gente colocou algumas fitas exatamente porque é uma dança que exige... na verdade, todos. Um que acabe errando, como foi o caso, prejudica todo um trabalho do grupo de um ano. Então é um momento que o grupo teve que se reerguer, se renovar, mas a gente fez questão de contar aqui no museu porque faz parte da nossa história. E um ano depois, que foi 2015, depois da fatalidade de errar o pau de fitas, o grupo conquista 2 troféus importantes. O primeiro, nós fomos bicampeões nacional em Santa Catarina, na cidade de Piratuba, e tivemos a conquista do Fegarte. Para quem assistiu desde o início, ouviu que eu disse que o Fegarte trocou de nome para o Enarte. Porém, em 2015, resolveram fazer uma homenagem ao Fegarte. Então, lá na cidade de Farroupilha, onde iniciou o festival, houve uma competição com o nome de Fegarte, e onde foram convidados os melhores grupos do estado do Rio Grande do Sul, e a União Gaúcha conquistou esse título de campeão estadual do Rio Grande do Sul em 2015. Em 2016, a gente quis contar uma história, aí já mudamos o traje, a prenda é uma estancieira, e o peão também é uma pilcha de estancieiro, e este ano foi a primeira vez que a União Gaúcha falou sobre religiosidade no Enarte. Na verdade, a gente quis fazer uma homenagem, exatamente esse contraponto entre a história dos estanceiros e a fé dos negros pela nossa Iemanjá. Então a gente tem aqui alguns adereços de mão que a nossa personagem fez a coreografia, e a nossa coreografia de saída, para quem quiser assistir aí, é só colocar no YouTube União Gaúcha Enarte 2016, que vai acompanhar um pouquinho do trabalho que foi feito neste ano. Em 2017, eu acho que é o grande amor das pessoas que fizeram esse trabalho, pela dedicação. Esse trabalho foi feito pela artista plástica Luciane. Esse trabalho foi uma homenagem também aos orixás. A gente quis contar a história da gruta, que hoje a Charqueada São João tem, que dizem as lendas que ali os donos da charqueada obrigavam os negros a rezar para o São João Batista, porém, para eles não se sentirem pecadores, eles enterravam imagens de orixás embaixo da gruta. E a nossa coreografia era exatamente isso. Na entrada a gente fazia uma saudação ao São João Batista, e na saída a gente falava sobre a devoção pelos orixás. Então nós tivemos alguns personagens do grupo que se caracterizaram com esses orixás. E essa coreografia, o que eu quero destacar aqui, ela foi até hoje a coreografia mais visualizada no YouTube de todas as coreografias que os grupos de dança do Enarte tiveram até hoje. Então ela é muito conhecida, principalmente pelas pessoas que cultuam e que admiram a religião de Umbanda, e a gente recebeu várias homenagens por esse trabalho que a gente fez. Ano passado, 2018, também veio um grande trabalho que a União Gaúcha teve o privilégio de levar para o Enarte, que foi contando a história do Negrinho do Pastoreio pela sua fé, a fé dele pela Nossa Senhora. E esse trabalho foi construído junto com o Grupo TOL, e aqui a gente quis fazer uma homenagem trazendo a roupa da Nossa Senhora, que a nossa cantora Priscila Olave utilizou no Enarte. Durante a coreografia de entrada, ela surge no palco e a gente ergue ela a 7 metros de altura. E essa coreografia, embora não foi a melhor do Enarte, a gente ficou com o 2º lugar na coreografia. Se a gente puder acompanhar um pouquinho pela televisão, esse exato momento é quando a gente está dançando lá no Enarte mesmo, essa coreografia de saída. Esse menino que está na frente ali, ele representa o Negrinho do Pastoreio, é o Leonardo Lousada. Hoje ele está no Circo de Soleil. E essa coreografia, ela tem uma emoção muito forte, porque como a gente fala do Negrinho do Pastoreio, sobre a fé, sobre acender uma vela para o Negrinho, a gente conseguiu passar essa mensagem através da nossa dança, porque o público, se a gente analisar, o público está todo aceso, com lanternas do celular, justamente como se fossem velas, já que a gente não pode usar fogo. Então, agora já vai acabar a coreografia, vou pedir para vocês acompanhar um pouquinho, porque exatamente no final da coreografia a gente acompanha que o ginásio inteiro, mais de 5.000 pessoas, levantam e aplaudem de pé o trabalho que a União Gaúcha levou para o Enarte do ano passado, de 2018. Esta é a Priscila Olave, a nossa cantora. Nessa coreografia, na saída, ela estava no chão, que ela reencontra ali o Negrinho e o João Simões Lopes Neto. Agora, ao final da coreografia, reação do público, aplaudindo em pé o trabalho que a União Gaúcha fez.
Então, na verdade, o Museu Nossas Conquistas e o Museu Arca das Tradições está localizado aqui no Shopping Pelotas. A nossa ideia é ficar aqui até o dia 30 de outubro. Então, se você não viu ainda, quer ver de perto, quer tirar foto, a gente tem lá no andar de baixo uma cápsula do tempo. Essa cápsula do tempo ela vai ser aberta em 2049, quando a União Gaúcha estiver fazendo 150 anos. Então a gente convida para conhecer esse espaço e principalmente deixar sua mensagem para que daqui a 30 anos tu receba aí uma notícia dizendo que vai abrir a cápsula e lê a tua mensagem carinhosamente depositada aqui na nossa história. Viva cada vez mais a tradição gaúcha, porque nós precisamos mostrar que a tradição gaúcha não é somente o chimarrão, não é somente o churrasco, nós temos nossos costumes, nós temos a nossa indumentária, né? O nosso folclore que é lindo, a nossa história que é muito bonita e temos que reverenciar isso. E quando fazer isso? Fazer isso na Semana Farroupilha. Prefeita, qual a importância dessa parceria da Prefeitura, do Poder Público, com a 26ª Região Tradicionalista? Tem sido uma parceria muito produtiva, que inclusive deslocou a sede da Semana Farroupilha dos CTGs para um local central da cidade, para o coração da cidade, que é no nosso Largo do Mercado, centralizando lá todos os eventos que se aproximaram com isso da população, né? Ali os transeuntes param para ouvir uma música, para tomar um chimarrão, para comer um carreteiro. Isso foi muito bacana porque integrou a cidade à Semana Farroupilha, que ficava bastante restrita aos CTGs. Dessa forma ela ganhou o espaço público e isso é muito interessante numa cidade que é patrimônio cultural brasileiro. E onde as suas tradições gaúchas são centenárias, mais do que centenárias, quando a gente olha para a União Gaúcha, né, nosso primeiro CTG, que está fazendo 120 anos, e tantas figuras históricas passaram por lá, entre as quais João Simões Lopes Neto, né, que é uma figura tão importante para a história de Pelotas, para a cultura de Pelotas, para a literatura gaúcha e brasileira. Então, essa parceria da 26ª com a Prefeitura certamente trouxe muitos bons frutos para a cidade e está agradando a população. Ser prenda vai muito além de colocar um vestido bonito, fazer um penteado elegante e frequentar o CTG. Ser prenda é honrar toda a história e tradição de um povo. É deixar um legado para a juventude tradicionalista do Brasil. Ser prenda é dançar um chamamé no galpão sem nunca deixar de lado a delicadeza, a beleza e o encanto. Para isso tudo, procuro conforto, segurança e inovação. E encontrei na sapatilha de dança Guria Campeira. Pense num lugar onde você encontra tudo o que está precisando, desde a confecção masculina e feminina, a cama, mesa e banho, tecidos e tapetes nas melhores marcas e preços do mercado. Essa é a Casa Blumenau, que há 40 anos se consolidou na região sul. A marca Santista é parceira e apresenta o Espaço do Sono. Afinal, ambas se preocupam com qualidade, ótimos preços e opções de produtos. Casa Blumenau em Pelotas e São Lourenço do Sul. Buenas, meus amigos, eu sou o cantor Marcelo Oliveira e assistam o Entre Paisanos todos os domingos às 11 horas da manhã na Top TV. O programa Entre Paisanos não poderia terminar sem o tradicional desfile do 20 de setembro.
Do movimento tradicionalista gaúcho, o general da reserva do Exército Brasileiro, João Tasselli Fenamor Machado, conduzindo a bandeira de ordem dos cavalarianos do Rio Grande do Sul, Coronel Azambuja, conduzindo a bandeira da 26ª região tradicionalista, senhor Rafael. A tradicionalista Mariane Dutra, cortando a espada de honra, o tradicionalista da invernada campeira Flávio Gomes, conduzindo o quarto com a senhorita primeira prenda adulta Tayane Ávila, o vice-patrão maiordomo Benhur Lopes Sandrini, apresentando o piquete de cavalarianos da União Gaúcha, o costeiro da invernada campeira, senhor Carlos Roberto Tavares Meireles. No terceiro caminhão estão os componentes das invernadas Campeira, Invernada Adulta e Invernada Chiru. A Invernada Adulta coordenada pela senhora Marlene Lopes e a Invernada Chiru pelas coordenadoras Estela Salaberry e Rita Diel. O quarto caminhão está em Invernada Adulta Infantil do Clube Brilhante, acompanhados da rainha Júlia Goebel e da princesinha Nicole Dutra. O clube foi fundado em 12 de março de 1911 e tem como presidente atual Luiz Eduardo Antunes. No quinto caminhão, representando os admiradores da União Gaúcha em comemoração aos seus 120 anos, alguns integrantes de outras entidades que já fizeram parte da 26ª região tradicionalista. No primeiro caminhão, então, temos integrantes da Invernada Mirim, da União Gaúcha João Simões Lopes Neto, que está sob a coordenação das coordenadoras Graciane Vencato Reidrich e Vânia Niches. Aos aplausos dos senhores e senhoras, Centenário União Gaúcha João Simões Lopes Neto, patrão Romualdo Cunha. No segundo caminhão, temos integrantes da Invernada Juvenil, da União Gaúcha João Simões Lopes Neto, que está sob a coordenação dos coordenadores Mauro Reidrich e Marta Santos. O nosso tradicional churrasco. No terceiro caminhão estão os componentes das Invernadas Campeira, Invernada Adulta e Chiru. A Invernada Adulta coordenada pela senhora Marlene Lopes e a Invernada Chiru pelas coordenadoras Estela Salaberry e Rita Tio. Escola Freinete, grupo de dança Sementinhas do Sul. O quarto caminhão está em Invernada Adulta Infantil do Clube Brilhante, acompanhados da rainha Júlia Goebel e da princesinha Nicole Dutra. O clube foi fundado em 12 de março de 1911 e tem como presidente atual o senhor Luiz Eduardo Antunes. Cavalarianos da Centenário União Gaúcha João Simões Lopes Neto. CTG Rancho Grande. O CTG Rancho Grande tem suas dependências no Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, fundado em 12 de outubro de 1957 e emancipado no Centro Social Coronel Pedro Osório, na data de 12 de junho de 1967, tendo como primeiro patrão o senhor Mário Panigua e também como patrão atual o senhor Jonathan da Silva Pereira, tendo como lema pelo Rio Grande, revivendo as tradições. Piquete José Garibaldi. CTG Carreteiros do Sul, fundado em 2 de abril de 1966, nas dependências da então Escola Técnica Federal de Pelotas. Tem sua sede até hoje localizada na Praça 20 de Setembro, antiga Praça das Carretas, o agora Instituto Federal Sul-Rio Grandense, com 53 anos de história e cultura.
Seu primeiro patrão foi o senhor João Martins e hoje no mesmo posto conta com a patroa a senhora Tatiana Cristina Bosque Rodrigues. O CTG Carreteiros do Sul traz como lema o lastro da carreta, carregamos a tradição. Como lema, o lastro da carreta, carregamos a tradição. A entidade tradicionalista teve seu cinquentenário no último ano de 2016 e continua sua história através do seu departamento cultural e de 4 invernadas de danças em atividade. Do CTG Carreteiros do Sul saúda o altar das tradições através de suas autoridades presentes. Aproxima-se do altar das tradições CTG Negrinho do Pastoreio. Está dentro da escola Lélio Romanelli Olmos. Tem como patrão o senhor Sandro Daniel Ribeiro dos Santos e tem por lema: no formigueiro das letras, a tradição se glorifica. CTG Negrinho do Pastoreio. Convidado CTG Raízes do Sul, fundado no dia 22 de maio de 1994, situado na cidade de Lisboa 610, tendo como patrão Fernando Alves Maciel. É porteiro da campeira Fernando Teixeira Maciel. Lema: nas raízes da amizade, resgatamos a tradição. CTG convidado Raízes do Sul. CTG Porteira da Princesa. Apresentando as autoridades presentes e ao público as suas invernadas. CTG Porteira da Princesa. CTG Coronel Tomás Luiz Osório. O Centro de Tradições Gaúcha Coronel Tomás Luiz Osório foi fundado no dia 2 de maio de 1968. Com o laço da amizade, unimos a gauchada. No ano em que comemora os 70 anos da inclusão da mulher no tradicionalismo, a entidade, pela primeira vez em sua história, está sob a administração de uma patroa, senhora Ana Paula Boa Nova de Souza. Para abrir o desfile do CTG Coronel Tomás Luiz Osório, conduzindo a bandeira da entidade, o posterior da invernada campeira, senhor Lucas Cruz. Em seguida, as Japinas, mulheres cavalarianas, guerreiras e responsáveis pela criação e representação e virtude da mulher tomasiana. Seu nome se refere à esposa de Tomás Luiz Osório, senhora Joaquina Osório. Logo após, então, o corpo de cavalarianos da entidade, onde se encontra o primeiro peão da entidade, Marcelo Gadeia Garcia. O caminhão traz os integrantes das invernadas da casa, mirim, juvenil, adulta e veterana, onde também se encontra a primeira prenda da entidade, Yasmin Boanova Souza, e também a patroa, Ana Paula Boanova. Invernadas esta que prezam pelo resgate da história daqueles que realmente construíram o nosso estado e município, a verdadeira cultura gaúcha. CTG Coronel Tomás Luiz Osório. Bem, está a nossa primeira prenda da entidade do CTG Coronel Tomás Luiz Osório, Yasmin Boanova Souza, e também sua patroa. Saudações à patroa Ana Paula Boanova de Souza. Saudando a patroa, saudamos todos os integrantes do CTG. Sinuelo do Sul tem por lema: lutamos pelo que é nosso, dos costumes ao próprio chão. Centro de Tradições Gaúcha, Sinuelo do Sul. Tem por convidado CTG Os Carreteiros,
fundado em 11 de setembro de 1964 por um grupo de alunos da Universidade Federal de Pelotas, predominantemente do curso de agronomia, que viram a necessidade de criar um galpão onde pudessem continuar cultuando a tradição gaúcha. Por muitos anos vinham de cidades diferentes dentro de todo o estado e eram participantes assíduos de entidades oriundas de suas cidades natais, culminando assim a criação de um CTG dentro do campus, de forma a zelar e preservar a cultura do Rio Grande do Sul. CTG convidado, os carreteiros da Universidade Federal de Pelotas. Integrando também, convidado, Asas da Tradição. Patroa saudando a todo o público presente, Vera Lúcia Machado e também as autoridades do palanque oficial. Integrantes das invernadas do Centro de Tradições Gaúcha, Sinuelo do Sul. Da 26ª Região Tradicionalista, ex-conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho e presidente de honra do Conselho de Vaqueiros do Piquete Lanceiros da Amizade, o senhor João Carlos Santana Ferreira, que também foi o primeiro patrão da entidade. Atualmente, nosso patrão é o senhor Aldo Marques. Desses 42 anos fechados de história, o Piquete realizou na Associação Rural de Pelotas 28 edições do Rodeio Crioulo de Pelotas e também participou representando a cidade e a região em diversos eventos do Rio Grande afora, obtendo várias premiações, dentre as quais Rodeio de Pinheiro Machado, Semana Crioulo Internacional de Bagé, Rodeio de Viamão, Rodeio de São Antônio da Patrulha e Rodeio Internacional de Vacaria. Piquete Lanceiros da Amizade, homenageando o seu presidente de honra do Conselho de Vaqueiros, senhor João Carlos Santana Ferreira, também patrono do Circuito Farroupilha desta cidade. Por isso, todos os integrantes que desfilam na Avenida Bento Gonçalves estão com lenço preto, representando o luto pela perda de um grande tradicionalista. Um de seus fundadores, ex-coordenador da 26ª Região Tradicionalista, ex-conselheiro do MTG e presidente de honra do Conselho de Vaqueanos do Piquete Lanceiros da Amizade, senhor João Carlos Santana Ferreira. CTG Os Barracos, fundado na data de 20 de agosto de 1986, tem como atual patrão Antônio Douro. Está localizado na rua Raul Pompeia, número 1400. O CTG é composto por invernadas artísticas e também campeira. Saudações ao tradicionalista André Melo, do CTG Tropeiros do Sul, da cidade vizinha de Pelotas. Apresentando o desfile no momento, integrantes então do CTG Tropeiros do Sul, da cidade de Capão do Leão. O Centro de Tradições Gaúchas, Os Farrapos, é composto por invernadas artísticas e campeira.
Aproximando-se do altar das tradições, os caminhões são integrantes das invernadas do CTG Os Farrapos, invernada Mirim, Juvenil, Adulta, Chiru e Campeira. Saudando ao público presente e também as autoridades, integrantes do CTG Os Farrapos. Caminhão com símbolo da cuia representando o nosso chimarrão, a bebida preferida dos gaúchos. Segundo caminhão, nosso tradicional costelão, churrasco, e também ali o pessoal fazendo prova, conversando, jogando truco. Integrantes da invernada do CTG Os Farrapos. Rincão do Chucruz. Crioulo, que tem por lema: com a luz do candeeiro, iluminamos as tradições. Data de fundação, dia 13 de maio de 1998. Sua atual patroa, Lília de Andrade Ávila. Para o desfile da Semana Farroupilha de 2019, traz um caminhão com os temas Valores do Tradicionalismo, onde cada integrante escreveu o que acha do tradicionalismo e foi colocado para enfeitar o caminhão, ressaltando assim a importância do movimento idealizado por Paixão Cortes e o Grupo dos 8. CTG Candeeiro Crioulo. CTG Unidos da Querência. CTG Unidos da Querência, fundado em 21 de abril de 2005 pela dona Ivone com a ajuda de moradores e tem por lema: é na união de um povo que se cultiva a tradição, tendo como atual patrão a senhora Marisa da Silva Alves. Passando frente ao altar das tradições, CTG Antônio Caringe, fundado em 2 de abril de 2013. CTG Antônio Caringe é uma entidade tradicionalista que foi fundada no ano de 2013 por um grupo de professores, pais e alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Franklin Oliga Leite, sendo assim fundado no dia 2 de abril de 2013, situado no bairro Coab Lindóia, tendo como seu primeiro patrão fundador da entidade o primeiro tenente da reserva da Brigada Militar, representando a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, o Núcleo Sudeste de Criadores de Cavalos Crioulos, fundado em 12 de junho de 1990, está localizado na Associação Rural de Pelotas e por meio desse foram usados, claro, de sua composição de todos os cavalarianos, apresentando-se nesta avenida, neste desfile e as autoridades presentes.
Festejos Farroupilha 2019.